Muito bem, estamos de volta, que alegria estar com você. Vamos dar início hoje a mais um estudo bíblico. Eu sou o catequista Rafael Henrique. Semana passada nós estudamos 1 Macabeus, aquele livro cheio de batalhas, né? É um livro épico de batalhas, de guerras. E hoje vamos começar 2 Macabeus, que é completamente diferente, viu? Prepara aí o seu coração, porque hoje e nessa semana nós iremos entender um livro que é muito profundo e também teológico. Tá bom, meus irmãos? Ó, lembrando que 2 Macabeus não é continuação de 1 Macabeus. Essa é a primeira coisa que você precisa entender, tá bom? 2 Macabeus não é a continuação da história que descobrimos semana passada. Não é a parte 2. Não é o que acontece depois. 2 Macabeus conta a mesma história, mas de um ângulo diferente. É como ter ali 2 jornalistas cobrindo o mesmo evento. Cada um vai focar em aspectos diferentes. 1 Macabeus é mais histórico, né? Mais militar. Foca ali na guerra, foca nas batalhas, nas estratégias, né? Nos acontecimentos políticos. Já 2 Macabeus é mais teológico mesmo, é mais espiritual. Então, seja bem-vindo ao estudo bíblico da semana. Tocando seu coração com a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Vamos começar o nosso estudo descobrindo quem escreveu. Olha, o próprio livro responde quem escreveu. Foi escrito por um homem chamado Jasão de Cirene. E ele escreveu uma obra grande em 5 volumes, contando toda a história. E depois veio uma pessoa que resumiu, né? Um editor que pegou aquela obra grande e fez um resumo. E esse resumo é o que temos na Bíblia. E a pessoa que fez o resumo diz no final do livro o seguinte: aqui termino a minha narrativa. Se ficou bem escrita e bem organizada, era isso que eu pretendia. Se ficou medíocre e sem brilho, foi o melhor que pude fazer. Está no finalzinho do livro. Olha que humildade, então, do resumidor, digamos assim. Ele reconhece que fez o melhor que pôde. Bom, esse livro, quando foi escrito, hein? Provavelmente entre 124 e 100 antes de Cristo. Então, Jasão de Cirene escreveu primeiro sua obra grande e depois o resumidor fez esse compêndio. Quantos capítulos tem? São 15 capítulos, viu? Mas atenção, os 2 primeiros capítulos são cartas. Cartas que os judeus de Jerusalém enviaram aos judeus do Egito. Cartas dos judeus de Jerusalém para os judeus do Egito. Já no capítulo 3 em diante começa a narrativa histórica propriamente dita. Sabe qual é então, meus irmãos, explicando melhor a diferença entre 1 Macabeus e 2 Macabeus? Como eu disse, né, 1 Macabeus é como um documentário histórico, focado em datas, batalhas, tratados. Já 2 Macabeus é como um sermão, como se fosse um sermão
teológico, ilustrado com histórias, focado no sofrimento dos justos, na fidelidade a Deus, nas doutrinas. 1 Macabeus raramente menciona Deus diretamente, né? O 1 Macabeus usa expressões como o céu. Já 2 Macabeus fala muito de Deus. Fala de anjos, de milagres, de intervenções divinas. 1 Macabeus glorifica os heróis. Você conheceu semana passada, né? Matatias, Judas, Jonatas. Já 2 Macabeus glorifica os mártires, os que morreram pela fé. Rafael, esse segundo livro, Macabeus, também só está na Bíblia católica, né? Ele não está na Bíblia evangélica. Por que então esse livro é tão importante para nós católicos? É porque, meus irmãos, contém doutrinas que os protestantes negam, mas que nós católicos nós cremos. Os protestantes tiraram esse livro da Bíblia por algumas razões, então vou listar. A primeira, oração pelos mortos. Essa é a primeira. Ora, 2 Macabeus mostra Judas fazendo coleta, né, para oferecer sacrifício pelos soldados mortos. Nesse livro também tem intercessão dos santos. Nós veremos o profeta Jeremias morto, aparecendo e orando pelo povo. Nesse livro também teremos algumas passagens falando de purgatório. Então, por isso os protestantes rejeitaram 2 Macabeus, porque ele ensina doutrinas que eles não aceitam, mas nós católicos, nós aceitamos e cremos no que o segundo livro de Macabeus ensina. Olha a estrutura do livro. Como eu disse, o capítulo 1 e o 2 são 2 cartas dos judeus de Jerusalém aos do Egito. Já do capítulos 3 até o 7, vamos ver a perseguição, a profanação do templo, os sofrimentos dos mártires, a história de Eleazar, a mãe com 7 filhos. Então, e do capítulo 8 até o 15, vamos ver a resistência, as vitórias de Judas Macabeu, as batalhas, a derrota final de Nicanor. Agora vamos às cartas, vamos ver o que estava escrito então nas cartas dos capítulos 1 e 2, para a gente começar aqui o nosso estudo. Como eu disse, o livro começa com uma carta que os judeus de Jerusalém enviaram aos judeus que estavam no Egito. A carta então começa assim: os irmãos, os judeus que estão em Jerusalém e na terra da Judéia, aos irmãos judeus que estão no Egito, saudações, que Deus vos conceda paz, que se lembre de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então era uma carta de irmandade, reconhecendo, né, que embora estivessem em lugares diferentes, eles eram o mesmo povo. A carta então continua dizendo: que ele vos dê a todos um coração para adorá-lo e cumprir sua vontade com coração generoso e espírito disposto. Que abra vosso coração à sua lei e aos seus mandamentos. Que conceda paz. Que ouça vossas orações e se reconcilie convosco. Que não vos abandone
no tempo da adversidade. Olha que oração linda, né? Não, era pedindo que Deus mantenha os irmãos do Egito fiéis. A carta também lembra do sofrimento que eles passaram. Olha o que diz. No tempo de Demétrio, no ano 169, nós, os judeus, vos escrevemos sobre a tribulação e a angústia que nos sobrevieram naqueles anos, desde que Jazão e seus companheiros se revoltaram contra a Terra Santa e o reino. Então aqui eles estão falando dos judeus traidores, né, que abandonaram a fé. E a carta continua. Queimaram o pórtico do templo, derramaram sangue inocente, e nós oramos ao Senhor e fomos ouvidos. Oferecemos sacrifícios e obrações. Acendemos as lâmpadas, colocamos os pães da preposição. Então nessa parte aqui, eles estão contando, né, que conseguiram restaurar o templo, que voltaram a adorar a Deus. E então eles fazem um convite. Olha o que diz aqui na carta. Agora, celebrem o dia da festa das tendas do mês de Casleu. Diz aqui. Então eles estão convidando, né, os judeus do Egito a celebrarem a festa da dedicação do templo. Essa é a primeira carta. A segunda carta ela é mais longa. Foi escrita no ano 124 a.C. Essa carta conta uma história incrível sobre o profeta Jeremias. Diz que quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, o profeta Jeremias pegou o fogo do altar e escondeu esse fogo num poço seco, numa montanha, para que os babilônios não o encontrassem. Muitos anos depois, quando voltaram do exílio, os descendentes dos sacerdotes que tinham ido com Jeremias foram procurar o fogo. Esse fogo eles foram procurar o fogo, mas não encontraram o fogo. Eles encontraram foi uma água grossa, como óleo. Então Neemias, o governador, mandou que tirassem daquela água, né, e trouxessem. E quando colocaram aquela água sobre o altar com a lenha e os sacrifícios, aconteceu um milagre. Quando o sol, que estava escondido por nuvens, começou a brilhar, o fogo se acendeu sobre o altar. Um fogo grande, e todo mundo ficou admirado. Os sacerdotes fizeram uma oração, e Neemias deu àquele lugar o nome de Nefitá, que significa purificação. É uma história bonita sobre como Deus preservou o fogo sagrado. A carta também conta que o profeta Jeremias escondeu a tenda da reunião, a arca da aliança e o altar do incenso numa caverna, lá no monte onde Moisés subiu, né, antes de morrer. Jeremias fechou a entrada da caverna e quando alguns companheiros voltaram para marcar o caminho, não conseguiram mais encontrar. Então Jeremias disse: o lugar permanecerá desconhecido, até que Deus reúna novamente a congregação de seu povo e manifeste sua misericórdia. Então o Senhor revelará essas coisas, e a glória do Senhor aparecerá como apareceu sobre Moisés. Ou seja, a arca da aliança foi escondida.
E ela permanece escondida até hoje. E Deus a revelará no tempo certo. Essa carta também menciona que Neemias fundou uma biblioteca e ele reuniu livros sobre os reis, sobre os profetas, sobre Davi, e cartas de reis também sobre ofertas sagradas. E diz que Judas também fez isso. Reuniu todos os livros que tinham sido dispersos por causa da guerra. E esses livros estavam disponíveis. Era uma forma de preservar a palavra, a história do povo, as escrituras sagradas. E a carta termina convidando novamente os judeus do Egito a celebrarem a festa da dedicação do templo. Então esses são os 2 primeiros capítulos. Já do capítulo 3 em diante começa aí então a narrativa histórica, que nós iremos estudar amanhã, tá bom? O autor, o resumidor, vamos fazer uma introdução? Ou deixa para amanhã, Jesus? Melhor deixar para amanhã, né? Tá bom. Então amanhã nós iremos começar a história a partir do capítulo 3 em diante. Esse então foi o nosso primeiro encontro, mais introdutório, né? Então amanhã nós iremos dar início ao estudo propriamente dito. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado a todos pela audiência. Na sequência você vai ficar com o Terço Mariano. E amanhã a gente continua o nosso estudo. Que Deus abençoe você, sua família. Que você tenha aí um mês de março abençoado. Que Deus proteja você, assim como Ele protegeu o templo dessa história que nós iremos conhecer. Um forte abraço e até amanhã. Muito bem, olha, ontem começamos nossa semana, né, conhecendo esse livro maravilhoso de 2 Macabeus, e hoje nós vamos entrar de cabeça então na história. Prepara o coração então, porque hoje vamos entender como começou, né, essa crise toda que quase destruiu a fé do povo de Deus. Bom, ontem fizemos vamos recapitular rapidinho, né, o que vimos ontem. Nós conhecemos o livro, fizemos uma breve introdução. É um livro que nos conta a mesma história de 1 Macabeus, que estudamos semana passada, porém com outro foco. Enquanto o primeiro livro de Macabeus conta as batalhas, né, fala muito de guerra, já no segundo livro, que estamos estudando essa semana, ele conta sobre as pessoas, sobre a fé, sobre os mártires. Vimos que foi escrito para os judeus que moravam longe de Jerusalém, para que eles nunca esquecessem, né, suas raízes. E eu te falei também sobre o rei, né, o rei Antíoco, aquele que se achava um deus e queria destruir a fé dos judeus. Lembra disso? Pois bem, então hoje vamos ver como essa história começou. Seja bem-vindo ao estudo bíblico de hoje. Tocando seu coração com a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Pois bem, meus irmãos, veja bem. Vamos ver como essa tragédia começou. Olha, ela não começou com um inimigo de fora, começou com uma traição de dentro. Vamos começar conhecendo então
um personagem que é o grande vilão da primeira parte do livro. O nome dele, Simão. É importante você não confundir com Simão Macabeu, aquele herói, né, que vimos em 1 Macabeus. Esse Simão aqui é bem diferente. Ele era o administrador lá do templo, ele tinha um cargo de confiança, ele cuidava das finanças do lugar mais sagrado para os judeus. Era como se ele fosse um tesoureiro, uma posição de muita responsabilidade. Mas Simão tinha um problema, ele era ganancioso. Ele queria poder, ele queria dinheiro, ele queria influência. E quando a gente coloca essas coisas acima de Deus, meu irmão, o desastre é certo. Então Simão começou a brigar com o sumo sacerdote Onias. Onias era um homem justo, um homem temente a Deus. Sabe aquela pessoa que trabalha contigo, né? E vive criando confusão porque quer ter o lugar? Esse era Simão, agia assim com Onias. E o que Simão fez? Ele foi até o governador sírio, um homem chamado Apolônio, e ele contou uma mentira enorme. Ele disse que o templo de Jerusalém estava cheio de tesouros, de montanhas de ouro e prata, e que não estavam sendo usados para nada. Claro que isso não era verdade. O dinheiro do templo era para o culto a Deus, para ajudar as viúvas, os órfãos, os pobres. Mas Simão, esse tesoureiro, pintou um quadro diferente, ele fazendo parecer que tinha um tesouro escondido ali. Imagina a situação. É como se alguém da nossa igreja fosse contar para ladrões que tem dinheiro guardado lá, só para prejudicar o padre. Uma baixaria, não é? Pois foi isso que Simão fez. E Apolônio levou essa história para o rei Seleuco, que estava sempre precisando de dinheiro para suas guerras, para os seus luxos. E olha que interessante que acontece agora. O rei manda um homem chamado Eliodoro para ir até Jerusalém e pegar todo o ouro do templo. Eliodoro era como se fosse um ministro da fazenda do rei, um homem poderoso. Quando ele chegou em Jerusalém com seus soldados, foi aquele alvoroço, o povo ficou desesperado. As pessoas se jogavam no chão, choravam, oraram. Mulheres saíam de casa, coisa que não era comum naquela época. Para se juntar às orações, todos suplicavam a Deus que protegesse a sua casa. O sumo sacerdote Onias tentou explicar para Eliodoro que aquele dinheiro era sagrado, que pertencia às viúvas e órfãos e que não podia ser tocado. Mas Eliodoro não quis nem saber. Ele tinha ordens do rei e ele ia cumprir, não importava o quê. Então ele marcou o dia em que iria entrar no templo e pegar tudo. E aqui, meu amigo, acontece algo extraordinário. Presta atenção nessa parte porque é de arrepiar. Quando Eliodoro entrou no templo com seus homens, pronto para saquear tudo, sabe o que aconteceu? Deus agiu. Isso mesmo. De repente apareceu um cavalo, com um cavaleiro todo vestido de ouro, uma montaria maravilhosa, que começou a atacar Eliodoro. E mais, apareceram 2 jovens de beleza sobrenatural, também com uma força impressionante, que começaram a açoitar Eliodoro sem parar. Imagina a cena, meus irmãos. Eliodoro, né, aquele homem poderoso,
representante do rei, caído lá no chão, sendo surrado por anjos de Deus. Então ele até desmaiou. Seus soldados tiveram que carregá-lo para fora. Aquele homem que entrou ali cheio de arrogância saiu carregado, quase morto, humilhado diante de todos. Mas olha que coisa linda acontece agora. Onias, que era o sumo sacerdote, Onias, aquele sumo sacerdote justo que Eliodoro tinha ignorado, ficou com pena dele. Sim, Onias teve pena de Eliodoro. Mesmo depois de tudo que Eliodoro ia fazer, Onias teve compaixão. Então ele ofereceu sacrifícios a Deus pela vida de Eliodoro. E sabe o que aconteceu? Os mesmos 2 jovens apareceram de novo para Eliodoro e disseram para ele que ele estava vivo só porque Onias tinha orado por ele. Olha que lição poderosa, meu irmão! Onias não disse bem feito. Quem mandou mexer com a casa de Deus? Não. Onias demonstrou misericórdia, demonstrou amor pelo inimigo. É assim que Deus quer que hajamos. Jesus ensinou isso muito tempo depois, né? Amar os inimigos, orar por quem nos persegue. E Onias estava fazendo aquilo séculos antes. Eliodoro então se recuperou e voltou para o rei Seleuco, o nome do rei. E quando o rei perguntou quem seria bom para mandar de novo a Jerusalém para pegar o tesouro, sabe o que Eliodoro respondeu? Ele disse o seguinte: se você tem algum inimigo que você quer destruir, manda ele lá. Porque naquele lugar Deus está presente e ele protege a sua casa. Repetindo o que ele disse: se você tem algum inimigo que você quer destruir, manda ele lá. Porque naquele lugar Deus está presente e protege a sua casa. Aquele homem então aprendeu a lição, né, meus irmãos? E essa história toda nos ensina algo muito importante. Quando a gente é fiel a Deus, quando confia nele, ele nos defende. Pode parecer até que o inimigo é mais forte, que tem mais poder, que tem mais recursos. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada. Nem anjos, nem demônios, nem reis, nem exércitos podem contra o poder de Deus. Mas a história não acaba aqui. Depois que Seleuco morreu, assumiu o trono Antíoco. Lembra dele, meus irmãos? Aquele que nós falamos muito dele no estudo anterior. E aí a situação ficou muito pior, né? Porque Antíoco era obcecado pela cultura grega. Ele queria que todo mundo no império dele vivesse como grego, pensasse como grego e também adorasse os deuses gregos. E aqui entra outro personagem terrível, de nome Jasão.
De novo, presta atenção no nome, né? Porque tem outro Jazão que é herói. Mas esse aqui é um vilão. Jazão era irmão do sumo sacerdote Onias. E sabe o que ele fez? Ele ofereceu dinheiro para Antíoco em troca do cargo de sumo sacerdote. Imagina, meus irmãos, o cargo mais sagrado entre os judeus sendo comprado como se fosse uma mercadoria. E Antíoco adorou a ideia. Afinal, ele sempre precisava de dinheiro. Então, tirou Onias do cargo e colocou Jazão no lugar. Mas não foi só isso, não. Jazão prometeu transformar Jerusalém numa cidade grega. Ele construiu lá um ginásio. Os gregos adoravam fazer exercícios físicos, né? E os judeus não gostavam daqueles exercícios porque os gregos faziam exercícios pelados, meus irmãos. Sim, pelados. Um absurdo para os judeus, que valorizavam a modéstia. Então Jazão convenceu muitos jovens judeus a participarem desses exercícios gregos. Isso que é o pior. Rapazes que deveriam estar estudando a lei de Deus estavam lá se entretendo com práticas gregas. Alguns tinham até vergonha da aliança com Deus. Até hoje acontece isso, né? Alguns católicos têm vergonha, né, de assumir a sua fé. Eu conheço algumas pessoas que têm vergonha de fazer o sinal da cruz em público, de dizer que vão à missa. Eles acham que... Não sei o que passa na cabeça deles. Acho que eles têm medo de ser chamados de fanáticos, alguma coisa assim. Eles preferem esconder o que acreditam para serem aceitos pelo mundo. É a mesma tentação que aqueles jovens estavam enfrentando ali há mais de 2000 anos. Jazão então chegou ao ponto, né, de mandar dinheiro para fazer sacrifícios aos deuses gregos. O sumo sacerdote, que deveria defender a fé em Deus, estava usando então o dinheiro do templo para honrar ídolos. Mas os mensageiros que ele mandou com o dinheiro eram mais decentes que eles. Então, quando chegaram na Grécia, eles não tiveram coragem de usar o dinheiro para sacrifícios pagãos. E usaram para outras coisas. Mas você achou que Jazão era o fundo do poço? Espera, meus irmãos, espera outro personagem ainda pior. Menelau. Esse Menelau não era nem da família sacerdotal, mas ele ofereceu ainda mais dinheiro que Jazão para o rei Antíoco. E o rei deu o cargo de sumo sacerdote para ele. Agora então nem seguiam mais as regras. Era só quem pagasse mais. Menelau era tão ganancioso que ele também começou a roubar os objetos de ouro do templo para pagar o que tinha prometido ao rei. Quando Onias, aquele justo sumo sacerdote que tinha sido tirado do cargo, denunciou isso publicamente, sabe o que Menelau fez? Ele pagou para matarem Onias. Mandou assassinar um homem santo, um verdadeiro servo de Deus. Então, quando a notícia se espalhou, até os gregos que moravam lá em Jerusalém ficaram indignados. Mataram um homem tão respeitado,
tão justo era demais. Até o próprio rei Antíoco ficou furioso e mandou executar o assassino. Mesmo ele sendo um pagão, Antíoco reconheceu que tinham ido longe demais. O problema é que Menelau, que tinha mandado fazer o crime, ele continuou lá no cargo de sumo sacerdote. Uma injustiça total. Enquanto isso, Jazão não tinha desistido. Ele tinha perdido o cargo, que comprou, então ele reuniu 1000 homens e atacou Jerusalém, tentando retomar o poder na força. E aí foi um banho de sangue, irmão contra irmão, judeu matando judeu. Jazão teve que fugir e acabou morrendo no exílio, sozinho, longe de todos. Um final triste para quem traiu seu próprio povo e sua própria fé. Veja como a ganância, a busca por poder e o prestígio destroem a vida das pessoas. Simão, Jazão e Menelau, todos eles queriam ser importantes, ter dinheiro, ter influência. E no final, trouxeram foi tragédia para si mesmo e para o povo todo. Mas o pior ainda estava por vir, porque Antíoco ouviu falar de toda essa confusão lá em Jerusalém e pensou que os judeus estavam se rebelando contra ele. Então ele ficou furioso e marchou com seu exército contra a cidade. E aí começou a perseguição mais violenta que os judeus já tinham enfrentado. Mas essa parte vou deixar para amanhã. Amanhã eu vou te contar. Amanhã você vai ouvir sobre o decreto, que proibiu a religião judaica. Amanhã você vai conhecer as pessoas comuns que tiveram que escolher entre obedecer a Deus ou salvar as suas vidas. Amanhã você vai entender por que o segundo livro de Macabeus é chamado de Livro dos Mártires. Então não perde amanhã. Aqui na Rádio Barroso Mix, a história está apenas começando a ficar intensa. E eu te garanto, você vai sair de amanhã com a fé renovada, com mais coragem para enfrentar suas próprias batalhas. Enquanto isso, pensa comigo, que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser como Simão, Jazão e Menelau? Aqueles homens que venderam a sua fé por dinheiro e poder? Ou você quer ser como Onias, que mesmo perseguido, manteve a sua integridade e até rezou pelos seus inimigos? A escolha, ela é sua. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço do coração e até amanhã com mais um estudo bíblico. Muito bem, começa agora o nosso estudo bíblico. Quero mandar um abraço aqui para Maria, de Paulo Afonso, estado da Bahia, para Miriam, de Paranaguá, no estado do Paraná. Quero também mandar um abraço para Eliane Zanetti, lá em Nova Bandeirantes, no Mato Grosso. Rafael, parabéns por essas reflexões que tanto tem nos ajudado a ser melhor a cada dia. Que bênção, amiga!
Eu vejo aqui muitas pessoas perguntando o nome das canções, né, que a gente toca logo depois do Evangelho. Eu quero fazer aqui uma mensagem importante para você. Essas músicas são músicas preparadas aqui especialmente para o Evangelho, feitas pela nossa produção. Essa música não tem assim um cantor famoso, não tem um nome conhecido nos palcos. Ela nasceu do silêncio da oração, do encontro com a palavra de Deus, desse Evangelho, né, que acabamos de meditar juntos. Então, meus irmãos, é uma música criada com inteligência artificial. Não importa quem canta, importa é quem inspirou. E quem inspirou foi o próprio Jesus. Com esse ensinamento profundo sobre servir, sobre amar, sobre ser grande no reino de Deus. Então essas músicas são um presente de Deus para esse momento, né, de reflexão da palavra. É a palavra transformada em canção para que você não esqueça que você é chamado para ser servo do amor. A música chama Servo do Amor. Nós iremos postar no YouTube, tá bom? Um abraço pra Gisele lá em Pindamonhangaba. Quero mandar um abraço também para a Márcia lá de Salvador. Obrigado pela participação, minha amiga. Sebastiana tá lá em Ulianópolis, estado do Pará, também participando do programa. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Pedrinho. Bom dia a todos os atores. Rafael, gostaria de ouvir aquele louvor. Eu e minha casa e minha família serviremos o Senhor. Eu ofereço para todos que estão na escuta, né? Para você, para todos aí. E ofereço aqui para o meu esposo e para minha vizinha Érica, tá? Que Deus te abençoe, Rafael. Fica com Deus. Deus te abençoe, minha amiga. Depois da missa, vamos cantar, vamos tocar essa música, tá bom? Um bom dia também para Miriam, de Paranaguá, no Paraná. A Socorro Ferreira, em Teresina, Piauí. A Odília, lá de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. É o Brasil inteiro sintonizado aqui na Barroso Mix. E vamos para o nosso estudo bíblico de hoje. Estamos em qual livro mesmo? Segundo Macabeus. Você lembra o que aconteceu ontem? Vamos fazer um resumo bem rapidinho do que nós já vimos até agora. Segunda-feira, conhecemos o livro de Segundo Macabeus, entendemos ali o contexto histórico. Ontem, terça-feira, vimos como tudo começou a desandar, né? Simão estava traindo o templo, Eliodoro tentando roubar e sendo parado por anjos, Jazão e Menelau comprando o cargo, né, de sumo sacerdote. A corrupção estava tomando conta. Mas vimos também judeus abandonando a sua fé para parecerem mais modernos, também mais aceitáveis para os gregos. Foi uma tristeza. Então, vamos para o estudo de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Tocando seu coração com a Palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Tem mais mensagens chegando. Um abraço para Dorinha, lá em Barra Mansa. Também para Ednete, lá em Bragança Paulista. E seu esposo, Cláudio. O Nelson, lá em Campina Grande também. Então, meus irmãos, terminamos terça-feira contando também que o rei Antíoco, né, ficou furioso
e decidiu acabar de vez com a religião judaica? Pois bem, hoje vamos ver o que ele fez e, o mais importante, vamos também conhecer os heróis da fé que resistiram até o fim. Prepara o seu coração, porque hoje vai ser emocionante e vamos também nos inspirar de um jeito que você nunca imaginou. O rei Antíoco entrou em Jerusalém como um furacão de destruição. Ele não veio só para conquistar, ele veio também para humilhar, para destruir tudo que era sagrado. Então ele entrou no templo, no lugar mais santo, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E sabe o que ele fez? Ele roubou todos os objetos sagrados de ouro. Ele roubou o altar de ouro, o candelabro, os utensílios preciosos. Levou tudo. Eram tesouros que representavam séculos de fé, de adoração a Deus. E não parou por aí não, ele também matou 80 mil pessoas em 3 dias. 80 mil. Jovens, velhos, mulheres, crianças. As ruas de Jerusalém ficaram cheias de sangue. Mães estavam vendo seus filhos morrerem. Filhos vendo seus pais serem assassinados. Era um horror que parecia não ter fim. E ele ainda decretou, e ainda então veio um decreto ainda também que ele publicou, um decreto terrível. Antíoco proibiu oficialmente a religião judaica. Ele proibiu guardar o sábado, proibiu fazer circuncisão, proibiu estudar a Bíblia, a lei de Deus. Quem fosse pego fazendo qualquer uma dessas coisas seria morto na hora. E mais, o rei ainda ordenou que todos sacrificassem para os deuses gregos e comessem carne de porco. Comer carne de porco, meus irmãos, era uma coisa proibida pela lei judaica. Então colocaram também altares para ídolos por toda Jerusalém e nas cidades ao redor. Obrigaram as pessoas a participarem de festas pagãs, cheias de bebedeira, de imoralidade. E o próprio templo de Deus, no lugar mais sagrado do mundo para os judeus, eles construíram um altar para Zeus e sacrificaram porcos no altar de Deus. Isso é o que podemos dizer de uma profanação máxima, a maior ofensa possível. Imagina a dor daquele povo. Era como se pegassem tudo que você ama, tudo em que você acredita e pisoteasse ali bem na sua frente. Como se profanasse a sua igreja, queimassem suas Bíblias, proibisse você de orar. E ainda ameaçavam matar você e sua família se você desobedecesse. Você consegue sentir o peso disso? Muita gente resolveu ceder, com medo da morte, da tortura, de ver a família sofrer. Muitos judeus então foram obrigados a abandonar a fé. Comeram a carne proibida, fizeram os sacrifícios aos ídolos, fingiram ser gregos. E nós não podemos julgar essas pessoas, porque eu não sei se teria coragem de fazer diferente se eu estivesse lá. O medo, meus irmãos, é uma coisa terrível. A ameaça de morte é real. Mas também teve gente que não cedeu, meu irmão. Teve gente que disse: pode me matar,
mas eu não vou trair meu Deus. E é dessas pessoas que eu quero te falar agora. Primeiro, deixa eu te apresentar Eliasar. Eliasar era um velhinho de 90 anos, um escriba, um mestre da lei, que era respeitado por todos. Quando os soldados chegaram, eles mandaram que ele comesse carne de porco na frente de todo mundo para dar um exemplo. E Eliasar se recusou. Disse que preferia morrer a desobedecer a Deus. Aí, alguns amigos dele, que estavam encarregados daquele sacrifício pagão, tiveram uma ideia. Eles falaram baixinho com Eliasar. Olha, a gente traz carne que você pode comer, carne permitida, mas aí você finge que é carne de porco. Aí você salva a sua vida e ninguém fica sabendo. Então era uma mentirinha ali para tentar salvar a vida. Mas sabe o que Eliasar respondeu? Olha que sabedoria incrível! Atenção! Olha a resposta de Eliasar. Não vou fazer isso. Se eu fingir, os jovens vão pensar que Eliasar, depois de 90 anos fiel a Deus, na hora do aperto, abandonou a fé. Eu vou dar meu exemplo. E mesmo que eu escape dos homens agora, eu não vou escapar das mãos de Deus, nem vivo nem morto. Então prefiro morrer com honra. Prefiro morrer com honra do que viver com vergonha. Olha que homem, meus irmãos, com 90 anos. Quando podia se aposentar ali das lutas da fé, quando podia pensar, já fiz a minha parte. Não, ele escolheu morrer para não dar mau testemunho. Então levaram ele para a tortura. Bateram, açoitaram aquele corpo frágil de um velhinho. E antes de morrer, Eliasar ainda disse: Deus sabe que eu poderia ter escapado da morte, mas estou sofrendo feliz do corpo, porque na alma estou alegre, por ter sido fiel. E Eliasar morreu, mas sua morte não foi em vão. Ele virou um exemplo, inspirou outras pessoas a resistirem. Então, até hoje, 2000 anos depois, a gente se emociona com a história de Eliasar, que deixou um legado lindo. Esse velhinho deixou um legado lindo, meus irmãos. Se você achou essa história forte, agora eu vou te contar a história. A história que é o coração de 2 Macabeus, a mais tocante de todas. A história de uma mãe e seus 7 filhos. Bom, os soldados prenderam uma mãe viúva, junto com seus 7 filhos. Eram rapazes jovens, fortes, cheios de vida pela frente. O rei em pessoa estava lá. Ele queria fazer um espetáculo daquilo. Mandou que eles comessem carne de porco. Os 7 se recusaram. Um deles, o mais corajoso, disse na cara do rei: O que você quer saber? Estamos prontos para morrer. Nunca vamos desobedecer às leis dos nossos pais. E o rei ficou furioso. Ele mandou esquentar frigideiras e caldeirões de bronze até ficar em brasa. Então pegaram aquele primeiro filho, cortaram sua língua, arrancaram sua pele, cortaram suas mãos e pés, tudo na frente da mãe e dos irmãos.
e depois jogaram naquele caldeirão ali fervente. Imagina, meus irmãos, a cena, que horror. Imagina o desespero. Mas sabe qual é a parte mais impressionante? Enquanto estava morrendo, aquele jovem olhou para o rei e disse que Deus ia ressuscitá-lo para a vida eterna. Mas o rei seria condenado e não teria ressurreição. Ele estava morrendo, torturado, né? E ainda tinha fé para proclamar a ressurreição. E a mãe, Rafael? Ah, meu amigo, a mãe era a mais corajosa de todos. Ela via aquele filho, né, que ela tinha carregado 9 meses na barriga, amamentado, tinha criado com tanto amor, ser torturado e morto daquele jeito horrível. E sabe o que ela fez? Ela encorajou os outros filhos a Muito bem, vamos lá e dar início então ao nosso estudo de hoje. Aproveitando, mandando um abraço também para Célia. A Célia, Deus abençoe Célia Castro, obrigado pela mensagem. Muito bem, eu sou o Rafael Henrique, sou catequista e nós chegamos ao 4º estudo do livro de 2 Macabeus. Hoje o clima vai mudar um pouco, hein? Ontem nós vimos ali algumas histórias tristes, né? Nós choramos com os mártires. Hoje nós vamos vibrar com as vitórias. Porque Deus não abandona seu povo, meu irmão. Vamos recapitular rapidinho. Segunda-feira conhecemos o livro, né? Fizemos um contexto dele, uma introdução. Terça-feira vimos a corrupção. Simão, Jazão, Menelau traindo a fé. Ontem, quarta-feira, foi um dia de emoção forte com os mártires. Eleazar, também aquela história da mãe e os 7 filhos. Histórias de uma coragem que até hoje nos inspira. Então agora chegou a hora de ver como Deus agiu. Sejam bem-vindos todos ao nosso estudo bíblico da semana. Viva feliz. Viva a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Muito bem, enquanto aquelas tragédias todas aconteciam em Jerusalém, tinha um homem chamado Judas. Esse não era o Judas Iscariotes, não, né? Nós estamos no Antigo Testamento. Este era Judas, filho de Matatias, um sacerdote que tinha iniciado, né, a revolta contra os gregos. Então não confunda o Judas da nossa história de 2 Macabeus com Judas Iscariotes, o traidor, tá bom? Então, meus irmãos, quando Matatias morreu, Judas assumiu a liderança. E o povo deu um apelido para ele. Macabeu era o apelido, que significa martelo. Sabe por quê? Porque ele batia nos inimigos como um martelo, ele era forte. Judas não era, e ele não era assim um guerreiro profissional. Ele era um homem apenas de fé que confiava em Deus. Ele reuniu ao seu redor outros homens fiéis, pessoas que preferiam morrer do que abandonar a lei de Deus. Eram poucos ali no começo. Nem arma tinham os direitos, nem treinamento militar. Mas tinham algo que os exércitos gregos não tinham, eles tinham fé. E você sabe que fé, meu amigo e minha amiga, você sabe que a fé move montanhas. Então a primeira coisa que Judas fez foi organizar a resistência. Ele não saiu atacando de qualquer jeito. Primeiro ele reuniu o povo,
encorajou todos, lembrou das promessas de Deus. Ele dizia: é melhor morrermos na batalha do que ver as coisas ruins que estão acontecendo do nosso povo e do santuário. E o povo respondia com entusiasmo. Judas tinha uma estratégia diferente. Antes de cada batalha, ele jejuava, orava, pedia a direção de Deus. Ele não confiava no número de soldados ou na qualidade das armas, ele confiava em Deus. O grito de guerra dele era o seguinte: a vitória vem de Deus. Ele sabia que sem Deus não conseguiriam nada. O primeiro general que veio contra Judas foi Apolônio. Esse cara tinha um exército grande, bem treinado, tinha cavalaria, né, tudo. E Judas tinha alguns poucos homens com algumas espadinhas velhas, uns escudos que eram improvisados. Essa história aqui é como Davi contra Golias de novo. Mas Deus estava com Judas. Então ele derrotou Apolônio completamente, matou o general e pegou a espada dele como troféu. E sabe o que Judas fez com aquela espada? Ele usou ela em todas as batalhas seguintes, como um lembrete de que Deus dá a vitória. Então, o governador da região ficou furioso e mandou outro general, Serom. E Serom tinha um exército ainda maior. Quando os soldados de Judas viram aquele exército gigante se aproximando, ficaram com medo. Disseram: como vamos conseguir lutar contra tanta gente? E a gente nem comeu direito hoje. Tá todo mundo fraco. Era verdade, eles estavam em jejum, preparando-se espiritualmente para a batalha. Mas escuta a resposta de Judas, que é linda. Ele diz: é fácil para muitos serem derrotados por poucos. Para Deus não faz diferença salvar com muitos ou com poucos. A vitória não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. Que declaração de fé! Então ele lembrou seus homens de como Deus tinha salvado o povo no passado, de como os antepassados deles tinham vencido contra todas as probabilidades quando confiavam em Deus. E adivinha? Judas derrotou Serom completamente. Mataram 800 homens do exército inimigo e o resto decidiu fugir apavorado. A notícia se espalhou rapidamente, porque agora o próprio rei Antíoco estava furioso. Ele não entendia como aquele grupinho ali, grupinho pequeno de judeus, estava derrotando seus melhores generais. Antíoco então juntou um exército enorme e deu para o comando de 3 generais. Agora eram 3. Ptolomeu, Nicanor e Gorgias. Eram os melhores comandantes militares que ele tinha. Mandou eles aniquilarem completamente os judeus e venderem os sobreviventes como escravos. Os comerciantes de escravos já vinham com eles, trazendo ouro e prata para comprar os prisioneiros judeus. Eles tinham tanta certeza da vitória que já estavam até ali então negociando, né, os preços. Quando Judas
viu aquela multidão de inimigos acampados perto dele, ele viu a cavalaria. Naquela época eles usavam também elefantes de guerra. Não era só cavalo, não. Ele viu também os comerciantes de escravos esperando. Ele poderia ter desanimado, mas sabe o que ele fez? Ele reuniu seu povo para orar, rasgaram as roupas em sinal de humildade. Né? Quando rasgam as roupas assim é porque isso é um sinal de humildade. Jogaram cinza na cabeça e prostraram no chão, clamando a Deus. E olha que detalhe lindo, aqui a Bíblia diz que eles abriram o livro da lei, aquele que os gregos queriam destruir, e eles leram em voz alta. Trouxeram as roupas sacerdotais, as primícias, os dízimos, tudo que a lei mandava e colocaram ali diante de Deus. Apresentaram também mulheres que tinham acabado de ter bebês e queriam circuncidá-los, mas não podiam por causa da proibição. Era como se dissessem: Senhor, olha como está a nossa situação. Teu povo não consegue nem obedecer tua lei, faça alguma coisa. E Deus ouviu, claro. Claro que Deus ouviu. Judas organizou então seu pequeno exército e disse: preparem-se, sejam corajosos. É melhor morrermos lutando do que ver nosso povo e nosso santuário serem destruídos. Mas o que Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Então repara que ele não presumiu da vitória, não ficou arrogante. Ele disse, né, o que Deus quiser. Então ele sempre deixando tudo nas mãos de Deus, ele confiava muito em Deus. E a batalha foi incrível. Os gregos não esperavam que aqueles poucos judeus tivessem tanta coragem e tanta força. Foi um massacre do lado grego. 3.000 soldados inimigos morreram e também o restante decidiu fugir em pânico. Quando os comerciantes de escravos viram isso, fugiram também. E eles deixaram ali todo o ouro, toda a prata que tinham trazido. Então Judas e seus homens pegaram tudo aquilo. Que reviravolta! E depois da batalha, Judas e seu povo louvaram a Deus, cantaram um lindo hino. Era mais ou menos assim: louvem ao Senhor, porque Ele é bom, porque seu amor dura para sempre. Cantaram mais ou menos assim. Eles reconheciam que a vitória não tinha sido deles, né? Tinha sido de Deus. E eles usaram aquele ouro, aquela prata, para ajudar as viúvas, os órfãos e as vítimas da perseguição. Não guardaram tudo para si mesmo. Agora tinha chegado a hora de fazer o que todos esperavam. Todos queriam retomar o templo. Então Judas marchou para Jerusalém com seu exército. E quando chegaram e viram o templo, aí foi de partir o coração, porque o santuário estava desolado, o altar profanado, as portas queimadas, tinha mato crescendo nos pátios, estava completamente abandonado. Era uma tristeza imensa. Novamente o povo rasgou as roupas, chorou em voz alta, jogou cinza na cabeça, tocaram também as trombetas e clamaram a Deus. Eles estavam destruídos, muito tristes com o que viram. Mas Judas era prático e ele tinha fé. E ele escolheu sacerdotes, fiéis à lei,
e mandou eles purificarem o santuário. Então, os sacerdotes pegaram as pedras profanadas do altar e guardaram num lugar à parte, esperando que um profeta de Deus dissesse o que fazer com elas. Depois, construíram o altar novo, com pedras que nunca tinham sido cortadas com ferro, exatamente como a lei mandava. E eles restauraram então o santuário. Purificaram os pátios, fizeram objetos sagrados novos, candelabro, altar de incenso. Tudo novo, tudo santo, tudo para Deus. E então chegou o grande dia. No dia 25 do mês de Quisleu, exatamente 3 anos depois que o templo tinha sido profanado, eles reconsagraram o altar, ofereceram sacrifícios segundo a lei, com cânticos, com mais cânticos. Tocavam harpas, liras também. O povo inteiro se prostrou, adorando e louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vitória. Fizeram uma festa que durou 8 dias. Foram dias de muita alegria. Houve alegria muito grande entre o povo, porque a vergonha causada pelos pagãos tinha sido removida. Então, Judas e seus irmãos e toda a Assembleia de Israel decretaram que aqueles dias de alegria, pela dedicação do altar, seriam celebrados todo ano. Todo ano eles iriam agradecer a Deus por essa grande vitória, na mesma época e durante 8 dias, começando no dia 25 de Quisleu. E essa, meus irmãos, é a famosa festa da dedicação, que os judeus celebram até hoje. Eles chamam de Hanukkah. Até Jesus participou dessa festa. Você pode encontrar isso no livro de João. Depois de alguns anos, quando Jesus veio, ele também participou dessa festa. Olha que história linda, meu irmão. De perseguição horrível. Vimos coisas ruins acontecendo, né? Mártires dando a vida. Mas também vimos a restauração gloriosa. Deus transformou o choro em dança, o luto em alegria. Isso nos ensina que, por mais escura que seja a noite, Deus sempre traz o amanhecer para quem confia nele. Repara em algo importante. Em todo esse processo, Judas sempre buscou a Deus primeiro. Antes das batalhas ele orava. Depois das vitórias ele agradecia. Ele sabia que sem Deus nada daquilo teria sentido. Amanhã, na sexta-feira, nós iremos terminar nossa semana fazendo uma síntese de tudo que nós aprendemos. Vamos juntar tudo, ver as lições principais, entender como tudo isso se aplica na nossa vida, como colocar em prática. Amanhã vai ser então o fechamento perfeito para essa semana incrível. Não perca amanhã, tá bom? O último dia da nossa jornada por Segundo Macabeus aqui na Rádio Barroso Mix. E hoje, quando você enfrentar suas batalhas do dia a dia, lembra de Judas. Judas dizia: a vitória vem de Deus. Então confia no Senhor,
tá bom? Que Deus te abençoe e te dê vitória sobre todos os seus desafios. Amém! Muito bem, eu sou o Rafael e eu sou catequista e chegamos hoje à sexta-feira. E que semana foi essa, hein? Meus irmãos, vamos finalizar, fechar com chave de ouro nossa caminhada pelo segundo livro de Macabeus. Hoje vamos tirar as principais lições de tudo que nós vimos e vamos aplicar isso na nossa vida do dia a dia. Foi uma jornada incrível, né? Segunda-feira nós conhecemos o livro, fizemos uma introdução, entendemos que ele foca nas pessoas, na fé, nos mártires. Terça-feira vimos a corrupção destruindo tudo de dentro para fora, com Simão, Jazão e Menelau vendendo o que era sagrado. Quarta-feira nos emocionamos profundamente com Eleazar, com aquela mãe e seus sete filhos que preferiram morrer do que trair a Deus. E ontem, na quinta, nós vibramos com as vitórias de Judas Macabeu, com a purificação do templo, com os milagres de Deus. Que semana, meus irmãos! Então agora chegou a hora da gente parar e pensar o que tudo isso significa para mim, para você, como essas histórias, né, de mais de 2000 anos atrás podem mudar a sua vida hoje, agora, nesse momento. Vamos descobrir juntos. Sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da Rádio Barroso Mix. A palavra de Deus no seu coração. No seu coração. Rádio Barroso Mix. Quero mandar também um grande abraço aqui para Eliane Zanetti e também para sua filhada, a Evelyn, que também tá ligadinha na rádio. Obrigado pela audiência. Ora, meus irmãos, a primeira grande lição de segundo Macabeus é sobre identidade. Quem você é? O que define você? Aquele povo estava sendo pressionado para abandonar a sua identidade judaica, né? E para virar gregos. Muitos cederam, com vergonha, né? De serem diferentes, mas os heróis da fé disseram não. Eu sou filho de Abraão, servo do Deus vivo, e isso ninguém tira de mim, disseram eles. Hoje em dia, em pleno 2026, a pressão ela é parecida, só muda a forma. O mundo quer que você seja igual a todo mundo, que você aceite os mesmos valores, que pense do mesmo jeito. Se você tem uma convicção cristã firme, vão chamar você de fanático, de radical, antiquado. Seguir a moral católica, né, sobre família, sobre vida, sobre sexualidade. Vão te chamar de careta, vão falar que você também... Vão colocar até a política no meio. A pressão é para você esconder a sua fé, né? A pressão é... Eles querem, tipo assim, uns valores light no cristianismo. Mas, digamos assim, light entre aspas. Mas esse livro de segundo Macabeus te pergunta: e aí, você vai ceder? Você vai ter vergonha de ser católico? Vai esconder que vai à missa, que reza o terço, que acredita em Jesus? Ou você vai assumir a sua identidade?
como aqueles mártires assumiram. Não precisa ser arrogante nem grosseiro, mas você precisa ser firme. Não pode ter vergonha da sua fé. Pensa naquela mãe da história, né? Aquela mãe vendo os filhos morrerem. Ela podia pensar: vou salvar pelo menos um. Vou pedir para ele ceder só dessa vez. Mas ela sabia que a identidade não é algo que você negocia. Ou você é, ou não é. E ela preferiu perder os filhos, né, temporariamente aqui na terra, mas encontrá-los eternamente no céu, do que salvá-los agora e perdê-los para sempre. Essa é a primeira lição. A segunda é sobre prioridades. O que vem primeiro na sua vida? Para Eleazar, né, com 90 anos, seria fácil de pensar: já vivi minha vida, agora vou facilitar para mim mesmo. Mas não, você viu na história que ele colocou Deus em primeiro lugar até o último suspiro. Para aqueles jovens, né, de 2 Macabeus, seria natural querer viver, casar, ter filhos, curtir a vida. Mas não. Na história você viu que eles também escolheram Deus acima de tudo. E hoje, hein? Em 2026, o que você coloca em primeiro lugar? Deus realmente é a prioridade? Ou só falamos isso da boca para fora? Quando você tem que escolher entre o que Deus quer e o que você quer, qual lado vence? Quando a igreja ensina algo que não é popular, você fica do lado da igreja ou você fica com o mundo? Fica essas perguntas para você refletir. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos. Domingo de manhã. E aí você tá cansado. Tem 1000 coisas para fazer. Planejou um passeio com a família, um passeio gostoso. A missa está ali na agenda também. E aí, o que vem primeiro? Ou então no trabalho, seu chefe pede para você fazer algo desonesto, algo errado. É a sua fonte de renda, você precisa do emprego. Mas aí, o que vem primeiro? Agora outro assunto. Vamos supor que você está conversando com seus amigos. E aí seus amigos começam a falar mal da igreja, começam a falar mal do Papa, começam a falar mal do padre, começam a falar mal da fé. E aí, o que você faz? Você fica quieto para não criar o problema ou você defende o que acredita? Bom, essas escolhas vai definir quem você é. E 2 Macabeus nos ensina que colocar Deus em primeiro lugar sempre vale a pena, mesmo quando parece que estamos perdendo. Essa então é a segunda lição. A terceira lição é sobre ressurreição e vida eterna. Isso é muito falado, né, no livro de 2 Macabeus. É central. Aqueles mártires só tiveram coragem porque eles acreditavam firmemente que a morte não era o fim. Eles diziam o seguinte: você pode tirar minha vida agora,
mas Deus vai me ressuscitar. Não era só uma esperança vaga, não. Eles tinham absoluta certeza. E aí, meu amigo, você acredita mesmo na ressurreição? Ou é só uma ideia bonita que repetimos na oração do credo, mas não muda nada na sua vida? Porque se você acredita de verdade, eu te garanto que você vai ressuscitar, que vai viver para sempre com Deus. E isso muda tudo. Muda como você encara o sofrimento. Muda como você encara a morte, a perda, a doença. Muda suas escolhas, suas prioridades, seus medos. Aquela mãe, da história dos 7 filhos, que nós ouvimos na quarta-feira, muita gente pensa que ela estava sendo cruel com os filhos. Mas não. Ela estava sendo sábia. Ela sabia que 70, 80 anos aqui na Terra não muda nada comparados com a eternidade. O que são 70, 80 anos para uma eternidade? Ela escolheu o que era melhor para eles a longo prazo. Não o que parecia melhor no momento. E olha como Jesus cumpriu isso, né? Ele ressuscitou fisicamente, com corpo real, corpo glorificado. Ele comeu, bebeu, foi tocado, foi visto por centenas de pessoas. E ele prometeu que todos nós vamos ressuscitar também. Essas verdades que o segundo livro de Macabeus ensina se tornaram realidade em Jesus Cristo. A quarta lição é sobre oração pelos mortos. Isso é muito importante. Em 2 Macabeus, Judas Macabeu manda fazer orações e sacrifícios pelos soldados que morreram. Se ele achasse que depois da morte não dá para fazer mais nada, por que ele faria isso? Mas ele acreditava. Ele acreditava que as orações podiam ajudar aquelas almas. Quando alguém te pedir, então, uma base bíblica para o purgatório, lembre deste livro. Essa é a base bíblica da nossa tradição católica, de rezar pelas almas do purgatório. Não é algo que a igreja inventou, não. Está na Bíblia. Quando você vai à missa pelos falecidos, quando reza um terço por eles, quando oferece uma esmola em intenção deles, você está seguindo o exemplo de Judas Macabeu, que conhecemos essa semana. É o segundo livro de Macabeus em prática. Pensa nas pessoas que você ama que já partiram. Seus avós, talvez seus pais, talvez alguns amigos, talvez alguns irmãos. Pois bem, você pode ajudá-los ainda. As suas orações alcançam eles. Olha que privilégio é esse. A morte não separa quem se ama. Porque na comunhão dos santos nós estamos todos unidos. Não é verdade? Vamos para a quinta lição agora, hein? A quinta lição é sobre como Deus age. Olha as vitórias de Judas Macabeu. Sempre ele estava lá em desvantagem numérica.
sempre com menos recursos, sempre contra inimigos mais poderosos. Mas ele sempre confiava em Deus e Deus sempre dava a vitória. Isso nos ensina algo muito importante. Nos ensina que com Deus não importa o tamanho do seu problema, da sua dificuldade, não importa o tamanho do seu inimigo. O que importa é confiar. Judas não ficava calculando, se ele tinha chance de vencer. Ele orava, confiava e partia para a luta, e Deus fazia o milagre. Quantas vezes você desiste antes de tentar porque acha que não vai conseguir? Quantas vezes olha para seus problemas e pensa que são grandes demais? Quantas vezes deixa de fazer o que Deus está te chamando para fazer porque parece impossível? Mas nesse livro de 2 Macabeus, você aprendeu mais uma vez que com Deus o impossível é possível. A 6ª lição é sobre purificação e recomeço. O templo foi profanado de forma horrível, estava imundo, destruído, cheio de coisas impuras. Parecia até impossível consertar aquilo, restaurar, mas Judas não desistiu. Ele purificou pedra por pedra, objeto por objeto, e até que tudo ficou santo de novo. Quantas vezes nossa vida, nosso coração, nosso templo interior fica profanado pelo pecado? Parece que estragamos tudo, que não tem mais jeito. Mas sempre tem. Deus sempre oferece purificação, um recomeço, uma restauração. Então, se você já errou muito, se você pecou de formas que te deixam envergonhado, esse livro de 2 Macabeus te diz: não desista, procure purificação, faça uma confissão com o sacerdote, abre teu coração para Deus, começa de novo. Assim como o templo foi restaurado, e ficou até mais bonito que antes, a sua vida também pode ser restaurada também. Deus nunca abandona quem confia nele. Então, meus irmãos, fica aqui alguns desafios, hein? Assuma sua identidade católica sem vergonha. Use seu terço. Tenha uma Bíblia na mesa. Faça o sinal da cruz antes de comer. Fale de Jesus sempre quando tiver oportunidade. Reze pelas almas do purgatório. Identifique uma área da sua vida que precisa de purificação e busque isso. Semana que vem vamos começar um novo livro. Vai ser mais uma semana incrível de aprendizado, de crescimento espiritual. Então não perca, tá bom? Senhor Jesus, obrigado por essa semana de aprendizado. Obrigado pelas histórias de fé que nos inspiram. Ajudai-me a ser fiel como Eliasar, corajoso como aquela mãe e seus filhos, confiante como Judas Macabeu. Purifica meu coração, assim como o templo foi purificado. Dá-me coragem para assumir minha fé sem que eu tenha vergonha e mantém sempre viva em mim a certeza da ressurreição e da vida eterna. Amém!